Eu não estou nem me... Oi? Tudo bem? Estamos aqui com mais uma sessão ao vivo de Tutameia, hoje com a presença do ministro Celso Amorim e a presença sensacional dos nossos novos microfones aqui. Estão inaugurando os microfones com essa grande entrevista aqui. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele, de novo, é o ministro Celso Amorim. Antes de fazermos a primeira pergunta, queria te convidar para contribuir aí com a imprensa independente, espalhando esse nosso trabalho. Então, se você puder compartilhar, falar para os amigos, divulgar o Tutameia e essa entrevista agora, vai ser legal porque mais gente tem acesso a opiniões que nem sempre aparecem aí na mídia tradicional. Então, fica o convite aí para que você seja um agente de divulgação dessa mídia e passa a palavra... E inscreva-se. Inscreva-se, isso. Inscreva-se no nosso canal de vídeo, né, no YouTube, em que nós estamos lá com 100 vídeos, entrevistas, coberturas ao vivo, que depois, claro, ficaram em vídeos e coisa e tal. Então o canal de vídeo no YouTube é youtube.com, o endereço está aqui na tela. youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia, o Tutameia em letras maiúsculas, né? E agora sim, dando início à nossa conversa aqui, a Eleonora fará a sua primeira intervenção neste momento. Estou muito contente de estar aqui, só você queria dizer isso com amigos e muito honrado também de estar inaugurando o novo sistema de... Muito obrigada. Ministro Celso Amorim tem uma carreira diplomática intensa, foi ministro das Relações Exteriores do governo Itamar, do governo Lula, ministro da Defesa da presidente Dilma. E antes de começar a nossa transmissão aqui, a gente estava falando de Tutameia, estava falando de Guimarães Rosa, e ele estava lembrando de alguns encontros, de algumas percepções que ele teve do Guimarães Rosa. Como é que foi o seu contato com Guimarães Rosa? Primeiro, talvez você explicar que a gente começou a falar do Guimarães Rosa porque lembrando de um trecho do livro Primeiras Histórias, de um dos contos em que ele começa a se referir a deram-se fatos de pavoroso suceder, né? E eu acho que isso lembrava um pouco a realidade atual do Brasil, com aquela capacidade que o Guimarães Rosa tinha de ir no âmago das coisas. O Guimarães assim, dava a impressão de... Eu não conheci bem o Guimarães Rosa, mas quando eu entrei para o Itamaraty, eu fiz o exame antes do golpe de Estado, mas infelizmente me formei depois e passei anos da minha vida querendo sair do Itamaraty, coisa que acabou não se concretizando, embora tenha tido algumas experiências fora também, né, Embrafilme, Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas, enfim, nesse início de carreira já formado, a gente chegava ao Itamaraty, naquela época tinha ponto para os mais jovens, né? Então eu chegava lá, assinava o ponto e ia para o nosso cafezinho. É um cafezinho num lugar que eles chamavam bife de zinco, porque na realidade era uma alusão ao bife de ouro, que era do Copacabana Palace, né? Mas nós íamos lá... O bife de ouro ficava no Copacabana Palace, vocês com no Itamaraty, a gente ia no bife de zinco. E o Guimarães gostava de ficar de manhã conversando. A impressão que me dava o Guimarães era que era um ser assim meio... Eu não posso falar da vida real, porque eu não tive esse contato, mas um ser meio angelical. Um ser assim que pairava um pouco. Eram períodos muito conturbados na vida política do Brasil, mas ele raramente fazia alguma alusão à política. Não sei exatamente o que ele pensava, mas ele raramente fazia alusão. Mas gostava demonstrava aquele amor pelas palavras, né? Quer dizer, aquela busca. Eu me lembro, por exemplo, de um dia que a gente está tomando lá o café com ele começou a recitar nomes de tribos indígenas norte-americanas e foram mais de 50, uma coisa assim impressionante, que não é, quem poderia imaginar se fossem tribos indígenas brasileiras ou algo assim. Mas, enfim, era uma pessoa muito agradável, conversava com jovens assim, com muita liberdade, mas com pouca referência política, eu acho que no fundo os livros dele têm na sua profundidade uma referência muito grande à política, pelo menos à sociedade brasileira, à antropologia brasileira, à cultura, etc.
e sempre fui um leitor, assim, grande admirador dele. Ele era um dandy, né? Não era um dandy, ele era assim, um pouquinho mais para gordo até, né? E eu me lembro assim, vagamente dele com o fardão. Eu não sei se ele foi o Itamaraty ou se eu vi nas fotografias, mas enfim, ele era uma pessoa assim que ele parecia, sabe, um bom aluno de colégio, desses que eles chamam de nerd, assim, de óculos e tal, mas uma pessoa muito simpática e muito agradável. Eu não poderia dizer muito mais sobre ele. Na realidade, uma colega nossa, diplomata, Heloísa Vilhena, depois escreveu um livro chamado, acho que, se não me engano, Guimarães Rosa, Diplomata, que aí tem alguns ofícios e ações dele, inclusive na época da guerra, logo antes da guerra, antes do Brasil declarar a guerra ao eixo, em que ele servia na Alemanha, e algumas ações assim, positivas dele também. A mulher dele teve um papel, né? Sim, e ele também. Ele também, claro. Defesa. Com risco, né? Com risco. Em defesa então, indiscutivelmente, era um grande humanista também, né? Isso, aliás, isso está patente no livro em todas as formas. Deixa eu só continuar falando, já que estamos falando aqui nesse livro, no Primeiras Histórias, onde é esse conto que você cita, tem lá outro dos contos que está lá presente, é A Terceira Margem do Rio, né? Que é que gerou o filme do Nelson Pereira dos Santos, que faleceu há pouco tempo, um grande cineasta. E que é uma visão, uma demonstração de visão de mundo e de capacidade de relacionamento com o outro fantástica, de compreensão do outro fantástica. Sem dúvida. Bom, já estamos aqui com várias. Eu sabia de qual? Nonata? Nonada. Tiro que o senhor ouviu foi Tiro que o senhor ouviu foi coisa de homem, não. Deus esteja. Isso. Então Deus esteja para a nossa entrevista. Exatamente. Então vamos começar pelo mundo e depois a gente vai para o Brasil. Como é que está a situação mundial? Tem tanta coisa acontecendo paralelamente, tem esse recrudescimento na questão do Irã, que o senhor participou ativamente. A gente tem uma instabilidade ainda grande na Europa, mesmo a Itália agora acaba de não resolver a sua questão eleitoral. Vamos começar por essa visada e depois a gente vai para a América do Sul e depois para o Brasil. Como é que o senhor está vendo a situação mundial? Eleonora, seriam muitas coisas para falar, né? Então, assim, tentando só fazer uma caracterização global, vamos dizer, eu acho que o mundo hoje está caracterizado, como algumas pessoas já descreveram, não é uma palavra, não sou eu que estou inventando isso, como a volta da geopolítica. Por que a volta da geopolítica? A geopolítica, na realidade, sempre existiu. Né? A geopolítica, a geoeconomia, o interesse nos recursos naturais e outras nas rotas marítimas, etc. Mas agora, digamos assim, ela está despida, digamos, daquela capa ideológica que marcou a Guerra Fria. Né? E nós vemos hoje, assim, eu vejo pelo menos, a Europa muito enfraquecida e debilitada, apesar ainda da resistência econômica, sobretudo da Alemanha, mas, como você disse, em várias partes da Europa, as partes mais fracas, a Europa meridional, digamos assim, dando sinais de inconformidade, né? Quer dizer, você veja, por exemplo, hoje eu estava lendo rapidamente uma entrevista, porque a Itália não conseguiu formar o governo, e um dos dois partidos, um de extrema-direita e o outro populista, que não sabe bem o que é, os Cinco Estrelas, mas um deles está reclamando que você poderia ter qualquer um como ministro da Fazenda, diz ele, em palavras dele, mas não, pode ser ladrão, pode ser traficante, pode ser isso, pode ser aquilo outro, só não pode ser pró-Europa, só não pode ser crítico da Europa. Então, quer dizer, você vê uma situação realmente... Mas o que eu diria, eu fiz essa... Ele está falando isso reclamando da posição do presidente. Isso, do presidente que não permitiu que formasse o governo, porque o ministro da Fazenda sugerido por eles era... muito crítico da Europa. E além do que, eu estou me sentindo moço, porque tem 80 e poucos anos, mas enfim. Mas eu só fiz essa referência à Europa para explicar por que eu vou dizer o que eu vou dizer, que eu acho que essa geopolítica de hoje está dividida basicamente entre 3 países, ou 3 forças grandes. Claro que há outras que atuam, que são os Estados Unidos, como sempre, naturalmente, a maior potência do mundo, maior potência militar, maior potência econômica, a China, que surge com como
a provável maior potência econômica dentro de pouco tempo, e não é só isso, com um modelo econômico diferente do modelo ocidental, mas que também não é mais, digamos, não é mais um modelo comunista como era visto, claro, uma espécie de capitalismo de Estado, sei lá que termo se pode usar, mas um capitalismo de Estado com grande controle político também, como se vê agora, né? E a Rússia que não é uma grande potência econômica, embora tenha muitos recursos naturais, sobretudo gás e petróleo, né? Mas não é uma grande potência econômica comparada com os outros dois, mas tem, digamos, primeiro uma imensa massa territorial, continua a ter, obviamente, e apesar do que perdeu com o fim da União Soviética, e uma vontade política muito forte. E acho que isso é uma das coisas que caracteriza também. Eu sempre na política mundial, você tem, digamos assim, os elementos objetivos do poder, mas tem também os elementos subjetivos do poder. Por exemplo, no Brasil houve uma época em que se dizia muito, um dos meus ancestrais, há mais tempo até se justifica quando foi criada a expressão, mas ela continua sendo usada até por um dos meus antecessores relativamente recentes, dizer o Brasil não tem excesso de poder. Então, quer dizer, o que quer dizer isso? O Brasil não tem excesso de poder, quer dizer, não pode se meter em nada, porque tem que cuidar no máximo do seu interesse mais imediato. A Rússia não vê a coisa dessa maneira, ela acha que sim, ela pode influir e estar presente, não só no Oriente Médio. Bom, primeiro como ela é tão grande também, a amplitude do seu entorno é muito grande também. Mas, além disso, ela está atuando em várias áreas e, obviamente, do ponto de vista militar, ainda a segunda maior potência, sobretudo no armamento nuclear. Então, eu acho que você tem esses três países, de uma certa forma, atuando, com China e Rússia procurando alguma espécie de associação maior e, de certa maneira, numa contraposição, que não é uma contraposição frontal como foi na época do capitalismo versus socialismo versus comunismo, mas uma contraposição com os Estados Unidos. Não há dúvida que há aí, embora os interesses russos e chineses não sejam idênticos, né, mas há certamente, digamos, a mesma maneira que a Rússia procura avançar. Há mais empatia entre um e outro. Há mais empatia entre um e outro. A Rússia, com a sua presença forte no Oriente Médio, não vou nem falar da Crimeia, que já é uma outra questão, mas, digamos, com a presença forte no Oriente Médio. A China, com os grandes projetos que eles têm, o novo One Road, One Belt, quer dizer, uma estrada, um cinturão, e são projetos para o mundo, mas são, assim, de certa maneira, indo com suavidade, diferentemente do imperialismo norte-americano, o imperialismo dos países ocidentais, que foi muito historicamente acompanhado pelo tacão militar, né? Então, isso é muito relevante para nós aqui no Brasil, porque a existência desse jogo poderia ser uma coisa até positiva, que o Brasil pudesse estar usando, não digo em proveito próprio, só egoísta, em proveito da própria América do Sul, né? A gente, quando procurou fazer a integração mais profundamente, mas não é o caso, porque nós não estamos totalmente sem política, estamos totalmente sem liderança. Mas eu digo isso por quê? Porque não há... quando a gente... Eu comentei não foi uma entrevista, mas responderam uma pergunta, que na realidade, e isso eu estou trazendo para um fato aqui, a entrada, um fato muito importante, mas que se liga, a entrada da Colômbia para a OTAN, um parceiro global, não precisaria estudar em detalhe qual é a condição exata, mas o que caracteriza principalmente a OTAN é a doutrina de que o ataque a um é ataque a todos, e que todos têm que acorrer em defesa de quem for atacado. E isso é a primeira vez que um país da América do Sul se envolve nisso. Então nós estamos, embora não exista mais a Guerra Fria no sentido tradicional, a Guerra Fria não terminou do ponto de vista geopolítico. A disputa por recursos naturais, por mercados, né, ela continua. E nós vemos, assim, com a entrada da Colômbia para a OTAN, uma militarização dessa disputa na nossa fronteira. Eu acho isso uma coisa extremamente perigosa. Se você alia isso, digamos, a situação da Venezuela, eu não vou entrar aqui nos méritos ou deméritos do governo do presidente Maduro, enfim, é uma coisa discutível, acho que é outra questão, se quiser eu posso comentar, mas seja como for, você vê conclamações a golpes de Estado que foram feitas agora novamente notas, tentativa de isolá-lo. Então você pode, e em determinado momento o Trump chegou a dizer
que não excluía a opção militar, que é uma coisa absolutamente louca. Eu não me lembro de um presidente americano jamais ter dito isso sobre um país da América do Sul, jamais. Enfim, pelo menos desde a Segunda Guerra para cá. E mesmo em relação à América Latina como um todo, talvez a exceção da crise dos mísseis de Cuba, também não me lembro nada parecido. Então você tem isso, então você tem um aliado militar dos Estados Unidos, não é um aliado assim associado, como nós somos, talvez, todos os outros países sul-americanos são dentro da OEA ou em outra. Não, é um aliado militar dos Estados Unidos e uma situação delicada na Venezuela e esse risco de uma ação militar que poderia até, no limite, esperemos que não, Deus esteja, como dizia o Guimarães Rosa, na Venezuela, num novo Vietnã. Então eu acho que dentro desse contexto, o fato do Brasil não ter uma política externa, ou de ter uma política externa totalmente passiva e até submissa nesse aspecto, porque o Brasil, aliás, não é dito por mim, dito pelo atual ministro das Relações Exteriores, que o Brasil não podia nem trabalhar pela mediação e a facilitação na busca da paz da Venezuela, porque o Brasil tem partido. Isso aí não é uma coisa que faz nenhuma pessoa de esquerda reclamar, não. Isso aí faria certamente o Rio Branco tremer no túmulo, mas enfim. Então isso aí é uma visão geral. Agora, claro que tem muitas outras coisas que são ligadas, digamos, a essa, digamos, uma certa ressaca da globalização, e isso acho que se expressa principalmente na Europa, não só, mas principalmente na Europa, com o surgimento e o desenvolvimento desses partidos populistas, geralmente populistas de direita, né? O populismo tem um significado aplicado a países em desenvolvimento que é diferente do sentido europeu. Então, acho que esse é o mundo que nós estamos vendo. A América do Sul se desintegrando, o NASU acabando, o Conselho de Defesa Sul-Americana, nem sei se voltou a se reunir. Enfim, então... Muita ação ou inação do Brasil também, essa deterioração desses organismos multilaterais aqui. Né? Não, sem dúvida, porque o Brasil... Não podemos subestimar o papel do Brasil. Aliás, é muito interessante. Só dizer porque eu falei não pode subestimar. Aqui, muitas vezes, quando tempo do governo Lula, né, que eu fui ministro do exterior, uma vez eu me lembro que o ministro egípcio, que era meu amigo, assim, que a gente frequentava muito, que se conhecia, se via muito, ele tinha vindo ao Brasil várias vezes, coisa que antes nunca tinha se passado. Eu tinha ido lá também muitas, né? Tínhamos organizado aquela cúpula entre a América do Sul e países árabes. Mas, enfim, e atuantes da área de Palestina, em determinado momento, acho que isso foi início de 2010 ou fim de... Eu não sei, acho que foi no período da... Houve dois momentos, que agora eu precisaria ver melhor quando é que isso se passou exatamente, mas houve dois momentos, assim, de crise, entre as muitas, né? Ali no chamado processo de paz, que agora foi jogado de lado, mas isso é outra questão. Dois momentos de crise, um que foi com a invasão de Gaza, e outro que foi fim de 2008, início de 2009, mas que continuou, e outro com a questão de novos assentamentos em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia em geral. Agora não me lembro qual das duas situações, ele me ligou e disse assim: Celso, peça para o seu presidente, peça para o presidente Lula ligar para o Shimon Peres, que então era presidente. Shimon Peres não era primeiro-ministro, mas o presidente tinha uma influência. Peça para ele ligar, não subestime a influência do Brasil. Então, o Brasil tinha uma presença grande. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse jogo geopolítico, o Brasil trabalhou muito. Trabalhou primeiro a própria integração sul-americana, a relação com os países árabes, a África, né? A criação desse fórum IBAS, Índia, Brasil, África do Sul. E as pessoas não dizem, mas o fórum IBAS é que gerou o BRICS. O BRICS é um resultado disso, porque Rússia e China viviam nos cortejando para entrar no IBAS. No final, a coisa foi feita de outra maneira, mas primeiro se criou um BRIC, sem o S, porque não tinha África do Sul, e depois foi o BRICS. E o Brasil hoje não toma iniciativa, ele continua cumprindo tabela, talvez, né? Mas aqui na América do Sul deixou até de cumprir tabela, mas cumprir tabela ao contrário. Ao contrário. Agora, a eleição do Trump teve um impacto mundial e ele tem um discurso sempre de America First voltado para dentro dos Estados Unidos. Como é que dá para avaliar o governo Trump do ponto de vista da América do Sul, passado já esse tempo?
O governo Trump, em relação aos antecessores, como é que o senhor avalia ele? Ele é tão demonizado por muita gente, né, pela mídia. Qual é a avaliação do governo Trump? É complicado se fazer uma avaliação única. Se você for mexicano, por exemplo, e estiver ali na beira dos Estados Unidos, com o problema do muro, com o problema da suposta renegociação do NAFTA, etc., o Trump é um desastre absoluto. Quando ele fala de Venezuela, outro desastre, porque mesmo que, digamos, ele fale muito mais do que faz, né, mas de qualquer maneira, uma fala do presidente americano tem muito efeito. É um indicador e desperta outras forças, né? Então, se você é golpista e está lá na Venezuela e ouve dizer que vai ter um ataque, você se prepara para isso, né? Para fazer, para ajudar. Enfim, então tem esse lado. Por outro lado, eu talvez nunca... Quando o Bush invadiu o Iraque, não sei. Mas eu acho que nunca, digamos, o chamado soft power, o poder brando americano, teve tão baixo, né, no nosso continente. Então, o que eu fico pensando é o seguinte: se nós tivéssemos hoje uma liderança, né, líderes voltados para a integração sul-americana, não só no Brasil, mas o Brasil é fundamental, né? Não adianta querer esconder o fato, quer dizer, não dá para esconder o Brasil tem metade do território, metade da população, metade do PIB da América do Sul, fronteira com 10 países. A gente não pensa nisso, mas são pouquíssimos os países no mundo, acho que só estão em 3 países no mundo que tem mais de 10, fronteiras com mais de 10 países. Sendo que, no nosso caso, sem uma guerra em 150 anos, então também é um fator de poder brando adicional. Então, num momento como esses, se nós tivéssemos aqui uma liderança para valer, como foi a do Lula, poderia ter sido outro, se fosse um presidente eleito, democrático, né? Seria um momento de grande oportunidade para avançar a integração sul-americana. E o que nós estamos vendo é exatamente o contrário. A América do Sul se desintegrando, né, com esses governos neoliberais, alguns foram eleitos, aqui no nosso caso não foi o mais absurdo de tudo. Né? É um governo golpista. Então nós estamos tendo aí uma coisa trágica em que, digamos, até as oportunidades que se criam numa situação como essa estão sendo desperdiçadas e até ao contrário, servindo de inspiração para políticas egoístas também, fechadas. Fechadas não do ponto de vista econômico, do ponto de vista econômico é neoliberalismo total, mas eu digo pouco solidárias com outros países e ideologicamente marcadas. Diziam que a nossa política era ideológica. Né? No entanto, o Lula tinha excelentes relações com o Chaves, obviamente, mas também tinha muito boas relações com o Uribe. Né? O Uribe, cada vez que tinha um problema aqui, corria para falar com o Lula, ele não corria para falar com outra pessoa, nem ia para os Estados Unidos, ele vinha para falar com o Lula, porque na época sabia que dependia de encontrar uma solução pelo diálogo, e era o que nós contribuímos. A América do Sul, depois de viver uma década de governos mais progressistas, passa por um momento inverso. Como explicar essa retomada neoliberal aqui na América do Sul? Seja por via de eleitoral ou não, como é o caso do Brasil, quando teve um golpe. Bom, eu acho que é duas coisas, né? Uma, eu acho que, digamos, ficou muito comum falar só do preço das commodities, eu não vou dizer, mas, digamos, a economia passa por ciclos. Né? A gente viu isso depois também daquele período que teve o Prebisch, etc. e tal, como houve momentos de avanço de visões mais autonomistas. Sim. E água, uma aguinha também. Houve momentos assim de visões e que depois refluíram. Eu acho que, digamos assim, independentemente, mas ela é parte disso, do preço das commodities, quer dizer, esses ciclos econômicos têm um peso. Né? E, digamos, uma coisa é você ser progressista enquanto as coisas estão indo bem. É mais fácil porque as classes dominantes, embora não gostem, nunca morreram de amores, naturalmente, pelo presidente Lula, mas aceitavam. Quando as coisas apertam, isso aconteceu um pouco jango depois do período Juscelino. Não é igual, mas tem alguma coisa a ver. Aí, digamos, essa luta de classes aumenta, né, se torna. Então, esse é um aspecto. Agora, acho que o outro aspecto que não se pode negligenciar é o aspecto geopolítico. Eu acho que, digamos assim, não é gratuita essa mudança que houve na América do Sul, essa coisa dos irmãos Koch, de outras organizações americanas. Como assim? Explica melhor. Não, eu vou explicar. Quer dizer, pessoas que estão empenhadas em promover um neoliberalismo
E o neoliberalismo se traduz também por uma dominação política e econômica dos Estados Unidos, que são os mais poderosos. É claro que até sobra para outros, que a China, por exemplo, está comprando muita coisa aqui, até a Rússia estava querendo fazer aeroportos, não sei se conseguiu, mas enfim, outros países também. Mas o principal capital financeiro que vem, que domina, é norte-americano. E eu acho que essa visão geopolítica, ela foi... ela já vinha de antes, não se pode atribuir isso ao Trump. Eu acho que isso... também não estou dizendo que foi o Obama, ele como pessoa, não é? Mas isso são, a meu ver, os Estados Unidos têm lá o presidente que toma iniciativas, mas ele opera dentro de limites. E há um governo oculto, né? Um governo invisível. Não sou eu que estou dizendo, isso foi escrito e falado amplamente, sobretudo depois da época da Guerra do Vietnã, aquela coisa dos papéis do Pentágono, as mentiras que foram ditas, etc., as acusações. Né? Então, ele tem esse governo oculto, que, a meu ver, é quem manda em última instância, né? Ele dita os limites. Então, quando eles viram um país como o Brasil, bom, primeiro o pré-sal. O pré-sal... Quando quem está atrás dele, claro que tem a ganância das empresas multinacionais, óbvio, mas não é só isso, é também estratégico, porque, estava falando no início, nessa nova geopolítica, é saber quem vai dispor desses recursos no caso de conflito. Né? Então, eu acho que, digamos, isso aí já também despertou. Olha, esse Brasil está ficando muito independente, criou o Conselho de Defesa na América do Sul, tem uma política para a África, para o Atlântico Sul, tem países árabes, e cria os BRICS. Então, será que nesse negócio de BRICS, no momento que houver uma crise maior, como é que a gente vai fazer? E tem essa riqueza enorme do pré-sal, sem falar na riqueza da água, doce, tudo mais, a biodiversidade, etc. Então, eu acho que nessa visão geopolítica, em que, obviamente, o interesse econômico dos multinacionais, o interesse também do capital financeiro de dominar e de extrair mais lucro dos países, e o interesse político-militar da defesa se combinam, eu acho que não sei em que momento, não sei te dizer como, porque eu nunca, mas em um momento houve uma decisão, vamos acabar com essa festa. Certo. Se eu só, antes de seguir... Eu já tenho dito, só para completar uma coisa que eu acho muito ilustrativa, eu mencionei até naquela entrevista que nós estávamos conversando antes, mas que as pessoas não pensam muito. A coisa que eu acho que mais profundamente tocou nesse estado profundo lá que existe nos Estados Unidos, duas coisas. Uma foi os próprios BRICS, né? E a outra, quando eles viram essa capa da revista Economist, com a América de cabeça para baixo, né? E dizendo, não é mais o quintal de ninguém. Gente, tudo isso é para fazer voltar a ser o quintal, tem que ser o quintal. O que nós estamos vendo agora dessa crise da Petrobras, do Pedro Parente, né, o meu colega aqui, o embaixador, disse que ele é o representante, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, disse que ele é o representante dos Estados Unidos. Bom, nem sei se ele foi oficialmente nomeado ou não, como tal, isso aí é outra questão. Não, mas isso tem uma raiz, tem uma raiz. A raiz disso, infelizmente, vem de longe, mas ela se pronunciou nesse momento, foi utilizada nesse momento. A raiz disso é o fato das ações da Petrobras serem vendidas na Bolsa de Nova York. Fernando Henrique Cardoso. É daí que vem. Eu acho que se não acabar com isso, nós nunca vamos poder, a Petrobras não será a empresa autônoma e de desenvolvimento. Desculpe, eu mudei de um assunto para outro. De desenvolvimento. Sou explosivo. De desenvolvimento que ela sempre, quando dispensou o petróleo é nosso, não é para a gente ficar com o petróleo, ou só para vender o petróleo, é para a gente desenvolver o país. Bom, vamos então pegar esse gancho. Nós estamos aqui com uma pequena assembleia aqui nos assistindo. Boa. Então eu queria convidar você mais uma vez aí para espalhar essa conversa para quem você puder. Então compartilhe aí essa transmissão ao vivo, essa entrevista com o ministro Celso Amorim, que agora vai entrar aí vamos entrar no ponto mais quente do momento aí, que é exatamente a questão da Petrobras aí, né, e desse momento todo que a gente está vivendo e da importância de a Petrobras ser
um instrumento de ajudar na formulação e na aplicação de políticas nacionais. Né? Eu acho tudo isso muito triste, sabe? Porque eu sou de uma geração ainda que, embora a gente tenha tomado muita cacetada, mas lá atrás a gente acreditava que todas essas coisas não eram só a Petrobras, a Volta Redonda, quando foi criada também, Siderúrgica Nacional, tudo isso eram instrumentos do desenvolvimento brasileiro, né? Para a sociedade brasileira, para o conjunto. E progressivamente foi havendo uma distorção de que o importante era elas como empresas. Né? E, naturalmente, e aí você vai passando uma coisa para outra, e da empresa você passa para a lucratividade, da lucratividade você passa, bom, então é melhor espalhar o capital, né? E você tem essa situação de hoje. Aliás, agora vai acontecer com a Embraer, que vai ser absorvida pela Boeing, né? Também começou com isso, ações da volta e meia você fala, vamos fazer isso. Mesmo no meu tempo, a gente dizia, podemos, mas eu tenho que tomar cuidado porque tem ações na Bolsa de Nova York. Então, essa dependência, ela é muito difícil de acabar, mas eu acho que nós nunca vivemos um momento em que esteja tão óbvio e os efeitos nefastos de maneira... Então, nesse sentido, eu acho que o momento que nós estamos vivendo, Rodolfo, Leonora, talvez o momento mais crítico que eu vi, mais crucial, mais complexo que eu vi em toda a minha vida adulta. Não quer dizer que não tenha havido momentos piores. O golpe militar de 64 foi pior, porque era uma coisa que estava imposta, a gente foi derrotado, etc. Eu digo as forças progressistas e democráticas, né? E outras situações parecidas ocorreram, as 5, enfim. Mas essa é muito complexa, porque por um lado ela põe a nu essa dependência, né, e os males da dependência. Por outro lado, as ameaças são muito grandes, porque você vê, infelizmente, eu não sei se são todos, são poucos, eu não tenho elementos de caminhoneiros pedindo intervenção militar. Gente, o que é isso? É uma coisa muito complexa, mas eu acho o fato digamos, é muito importante, o meu amigo e colega Samuel já fez, mas, digamos assim, com análise, mostrar que de fato é isso, ações na Bolsa de Nova York, a visão da Petrobras puramente como empresa, tudo não como elemento do desenvolvimento nacional, isso acaba conduzindo a ele. E o que tem na Petrobras se reproduz de outras formas, na Embraer, na área do setor elétrico, e por aí vamos. Já está sendo demonstrado muitos exemplos, né, como essa política de desmonte da Petrobras, né, de venda de refinarias, de aumento redução da produção interna de combustíveis, para aumento da importação para beneficiar justamente tradings e negociantes externos, quer dizer, tem uma preocupação. Venda de refinarias também. Venda de refinarias, quer dizer, diminuir, né, enxugar a Petrobras, fazer com que ela seja apenas perfuradora o que a gente fez com o dinheiro nosso, né, com o recurso do povo brasileiro. A gente pesquisou décadas, nós entrevistamos a Estrela que contou os detalhes de como é que foi essa coisa dos anos 80, quer dizer, um processo de conhecimento acumulado de décadas no Brasil. De construção de tecnologia. De construção de tecnologia que não tem lugar nenhum no mundo. O SEMPES, eu visitei lá, eu trabalhei uma época no Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Não tinha nada direto a ver com isso, mas fui lá. O SEMPES chegou a ser, salvo engano, o maior centro de pesquisa em petróleo do mundo. Claro que talvez uma companhia como a Exxon tivesse distribuído em vários lugares, mas assim, num lugar, o SEMPES da Petrobras. Então, gente, é uma coisa... E hoje a prioridade é satisfazer os interesses dos investidores estrangeiros que estão em Nova York em detrimento do país, e nós estamos jogados nessa fogueira aí, literal. Como é que Por isso que eu acho que a gente não pode abandonar essa bandeira. Acabar com essa questão de ações na Bolsa de Nova York. Veja você como é que são... Eu vou contar um episódio que eu acho curioso, que não é com a Petrobras, tem a ver com o Itaipu. Mas veja como é curioso. Uma vez, o Tribunal de Contas do Brasil não podia entrar em Itaipu. Não estou nem defendendo se devia ou não devia, nem se as razões eram certas ou não certas. Não podia. Já, digamos, os serviços de accountability, sei lá o quê, da Bolsa de Nova York podiam. Uma coisa assim inacreditável, quer dizer, então, também por causa dessa... Aí era por causa, acho que a Eletrobras que já tinha ações na Bolsa de Nova York. Então, é uma coisa... E como é que o senhor está vendo o desdobramento disso? Como é que isso... Porque nós estamos também há poucos meses de uma eleição. Quer dizer, como é que o senhor está vendo o clima político está totalmente descontrolado? Como é que o governo praticamente acabado, né? Não tem nenhuma autoridade mais? Como é que o senhor está vendo isso?
essa situação geral? Mas é difícil, né, de você olhar para frente e há riscos para todos os lados. Há pessoas pedindo o impeachment do Temer, já acho que o Randolfo Rodrigues assim, oficialmente tem lembrado o pedido. A queda do próprio presidente da Petrobras, né? Bom, isso, se o Temer quisesse mostrar que tem algum poder, seria a primeira coisa a fazer. Quem manda no Brasil. Porque, veja bem, a solução que está sendo feita, está sendo dada, ela é uma solução que vai ter custo direto para o povo brasileiro, para salvar o dinheiro dos acionistas. Quer dizer, esse número que agora está chegando a 13 milhões, eu não sei direito, não sei nem se agora, 13 bilhões. Não sei se são dólares ou são reais, agora não estou lembrado, mas esse dinheiro... Né, e que uma grande parte dele, uma parte dele vai ser renúncia fiscal e outra parte dele vai ser mesmo aporte, né, orçamentário. Para quê? Para poupar, para evitar que os acionistas em Nova York, não só, tem acionista brasileiro também, não estou dizendo que não tem, mas para que, inclusive acionistas também de fora do Brasil, fundos de pensão, sei lá que outros fundos, não tenham prejuízo. Isso é uma coisa totalmente absurda, gente, isso é uma coisa absurda. Então, eu acho que aí, e como o próprio Pedro Parente disse várias vezes que não mudaria a política de preço, não sei se ele já mudou de ideia também, eu acho que o afastamento dele seria fundamental. Não tem nada pessoal contra ele, não, enfim, mas eu acho que é uma questão simbólica, se o governo desejasse mostrar que tem ainda algum controle sobre algum poder sobre o que ocorre no Brasil. Mas se o Pedro Parente é representante dos Estados Unidos, se o Pedro Parente é o representante dos Estados Unidos, aí vai ser difícil. Samuel. Bom, não é o único, viu? Não é o único. Deve ter outros. Como é que o senhor vê a entrada nesse cenário aí dos trabalhadores? Hoje começa uma greve dos petroleiros, que, diferentemente de outras, ela é quase que uma greve nacionalista, assim. Não é tanto o interesse... É o preço. Não é tanto a questão aí salarial, mas é a defesa de um patrimônio nacional, não? O preço do diesel, a defesa da Petrobras, e eles incluem também a demissão do Pedro Parente. Não, acho importante que se manifestem, né? Eu acho que é muito importante que... Aliás, isso já estava programado antes. Eu não sei bem, é uma coisa que, assim, eu não tenho condições nem elementos para analisar, quer dizer, como isso, digamos assim, se superpondo à parada, que eu não sei se é greve, se é lockout, eu não vou entrar nesse mérito, mas dos caminhoneiros, qual será o efeito? Obviamente que há uma preocupação com a presença militar muito provocada, chamada, eles próprios fazem questão de dizer, não, nós não queremos, isso nos causa incômodo, mas o fato é que eles estão cada vez mais presentes na vida brasileira. Eu fico um pouco preocupado também com esse aspecto. Agora, eu não sei, é uma coisa que, de qualquer maneira, o mérito desse chamado é real e é, de certa maneira, uma coisa nova, né? Porque nós temos assistido uma muito forte desmobilização da classe trabalhadora brasileira. Agora, não deixo de ter um elemento de preocupação, confesso, por causa dessa superposição com uma situação meio difícil de saber para que lado vai, porque a gente não sabe, não tem elementos. Eu acho que é uma coisa que está faltando, que mais gente pense. E nessas coisas não adianta a gente, porque essas redes sociais têm uma coisa boa, porque você recebe muita mensagem, mas você não tem elementos de avaliação, né? Nem de discussão coletiva. Você recebe uma mensagem mostrando um vídeo em que, digamos, pessoas do povo estão ajudando os caminhoneiros. Depois você vê um outro vídeo em que as pessoas começam a cantar o hino do soldado, né? Numa defesa da intervenção militar. Nada contra o hino do soldado, quando é a guerra externa, né, como foi usado na Segunda Guerra Mundial. Em outra aparece Lula livre. No outro aparece Lula livre. Menos, né? Menos. Então você fica com essa preocupação de saber para que lado essas coisas vão caminhar, né? E é uma coisa assim que precisa muita frieza, muito equilíbrio e muita discussão, coisa que eu acho que não está havendo. As pessoas se contentam em mandar suas mensagens, cada um tem a sua análise, né? E ficamos cada um na sua, e eu acho que isso é uma das coisas. Eu acho que se há algo que se pode tentar fazer, e deve tentar fazer, eu acho que uma rede como a sua pode ajudar a fazer, é um pouco a reflexão coletiva. Tem que haver uma reflexão coletiva. Eu tenho usado essa expressão um pouco até de maneira
assim, enfática demais, porque todos os grupos com os quais eu tenho algum contato, inclusive o nosso Projeto Brasil Nação, né, que vocês tiveram na origem, eu também, de certa maneira, o professor Bresser, eu acho que o Projeto Brasil Nação, por ser pluripartidário, não é nem pluripartidário, ele é suprapartidário, pessoas patrióticas, interessadas no desenvolvimento do Brasil, interessadas na democracia, sem nenhuma relação com a parte eleitoral, eu acho, como aliás foi como ele nasceu, devia estar discutindo isso, sabe, como outros coletivos devem estar discutindo isso, porque nós estamos vivendo um momento muito complexo e esses momentos complexos da história, as coisas podem ir para um lado ou para o outro. Não há o que garanta que ela venha. A gente diz, o governo Temer nunca teve tão fraco, não sei o quê, mas isso não quer dizer que necessariamente as coisas venham para o nosso lado, podem ir para o lado oposto. Né? Nunca teve tão fraco, mas pode convocar as Forças Armadas para intervir uma greve dos caminhoneiros, por exemplo. Sim, mas aí, de repente, outro setor, eu acho, enfim, eu não acho que o governo Temer queira necessariamente estimular, digamos, o elemento bolsonarista que existe ali, mas, no final, pode dar nisso, né? Sei lá. Né? Então, nós temos eu acho que requer muita atenção, muita capacidade de análise, muita capacidade de ter informação correta, de poder avaliar, gente, isso aqui, esses vídeos que a gente viu, foi 2 lugares ou foi 200? Parecido. Então, isso... Realmente falta muita informação. Mas isso são uma pluralidade de pessoas provenientes de várias áreas, entidades com capilaridade, como... Né, elas é que podem nos dar essas informações. O senhor falou agora da sua preocupação, entendia, com a participação dos militares na cena brasileira, que a gente não via há muito tempo. Começou na intervenção no Rio de Janeiro, agora também está se vendo nessa greve. Os militares, o senhor chefiou, foi ministro da Defesa do governo Dilma. Os militares estarão confortáveis com esse papel? Como é que o senhor avalia que está certo colocar as Forças Armadas nessa linha de atuação? Olha, eu acho um perigo, né? Eu acho que, seguramente, no caso do Rio de Janeiro, eles não estavam confortáveis. Quando eu falo dos militares, eu estou falando, digamos, da instituição. Sim. Claro que há pessoas lá que têm esse ou aquele pensamento, né? E mesmo como instituição, eu acho que também não é que todo mundo pense a mesma coisa e pense igual. Eu conheço militares de alta patente que estavam muito desconfortáveis com essas ações, há outras que já tinham ocorrido, que eram o GLO e a intervenção no Rio, que foi um caso extremo, porque a intervenção é intervenção federal mesmo. Né? Outro dia eu vi um jornal, tive que ver, né, porque a gente às vezes, agora eu não vejo mais televisão, mas de vez em quando não tem escapatória. Então estava vendo lá a televisão e dizia assim que o governador do estado do Rio, Pezão, estava se reunindo com o secretário de segurança, era uma referência ao interventor. Não, o governador do estado do Rio, para questões de segurança, é o interventor. Claro. Ele que manda. Ele que manda. Né? O governador lá pode até ajudar, se quiser, se puder, com outros setores. Mas é ele que manda, ele reporta ao presidente da República, ele não reporta ao governador. Bem, mas enfim, então isso gerou muito desconforto. Nesse caso agora, eu não deu nem tempo de ouvir ou de saber. O que eu achei estranho, para falar a verdade, foi a própria maneira... Essas legislações são um pouco ambíguas, mas como foi aplicada porque nesse caso não foi dito que foi intervenção, né? É a garantia da lei e da ordem. Mas pelo que eu me lembro, né, eu até andei olhando alguns textos rapidamente, garantia da lei e da ordem se faz numa área pré-estabelecida e por tempo determinado. Eu não sei se houve referência a tempo determinado, mas na área pré-estabelecida foi o território nacional, então é quase o equivalente a um estado de sítio. Não é porque se você tem... Porque normalmente, constitucionalmente, a segurança pública é responsabilidade dos estados. Né? A redação é ambígua, mais ou menos assim que eu me lembro, porque eu reli agora alguma coisa, ele admite como é que o Poder Executivo pode se valer das Forças Armadas para atuar, ou a pedido de outro poder, que é o caso que ocorre às vezes quando o judiciário pede eleições, alguma coisa desse tipo. Aí diz assim, por iniciativa própria, mas sempre diz assim, à vista da solicitação feita pelo governador. Então,
eu não me lembro de nenhum caso. Nenhum caso na época do governo Dilma, do Lula não acompanhava isso tão de perto, mas também que não tenha havido o pedido do governador, nem na Copa do Mundo, nem na Copa das Confederações, nem na visita do Papa, nem na Rio+20. Sempre houve um pedido do governador. E era uma preocupação muito grande. Eu não estou dizendo eu não estou defendendo todas, não. Acho até que a gente tinha que fazer um pouco de autocrítica em relação a algumas delas. Mas isso já no caso da Maré, acho que não deu resultado, acho que foi um. Enfim, a gente não pode também adivinhar. No caso do alemão, parecia, naquela época, a gente acreditava que as UPPs iam funcionar e tal. Mas, enfim, o fato é que, nesse caso, não houve solicitação. Tinha que ter havido solicitação dos 27 governadores, inclusive o do Distrito Federal. Não houve, né? Então, isso, eu não sei nem se legalmente ela é sustentável. Bom, mas isso é uma coisa. Agora, eu acho que os militares não se sentem confortáveis. Mas eles também, digamos assim, o lado... assim, mais institucional e tal, ele cumpre missão. Tem uma missão, ele vai lá e cumpre. Tem que cumprir. Eu acho que na maneira de cumprir, eles têm procurado fazer da maneira mais pacífica possível. Agora, até que ponto isso não inspira algo diferente? Então seria bom que eles governassem o conjunto do país? É aí que mora o perigo. E os próprios, a gente tem visto muitos, eu já mencionei isso, muitos dos caminhoneiros, e isso tem uma repercussão na sociedade. Está vendo? Se fossem os militares, a gente... quer dizer, é uma coisa curiosa, porque se der errado, digamos assim, e se houver violência, é perigoso. Né? Se houver violência. Por outro lado, se der certo, também é perigoso, porque é uma inspiração de que você esteja caminhando, sobretudo na extensão que foi feita, né? Da maneira como foi feita, porque na realidade não se decretou intervenção federal, nem estado de sítio, mas não foi uma GLO comum. Eu nunca vi nenhuma semelhante. Eu me lembrei da Copa das Confederações e Copa do Mundo. Embora fossem vários estados, cada um podia. Sempre, você sempre estava lá e tinha um papel para a Polícia Militar, greves, que houve também greves de Polícia Militar nos estados, aí muitas vezes as Forças Armadas eram chamadas, nunca ficavam na linha de frente propriamente, mas atuavam, né? Porque o papel, o que eu acho que, enfim, é muito discutível. A Constituição aceita o papel para as Forças Armadas, é muito discutível, mas eu acho que para defender, digamos assim, estabelecer, enfim, áreas críticas, sei lá, você pode admitir, mas, enfim, é muito perigoso, muito perigoso. Muito perigoso, porque a gente tem visto, né, na sociedade ódio e um crescimento dessa linha de extrema-direita. O Bolsonaro está com não é desprezível o apoio que ele tem. Não. E a minha análise é que ele vai com isso até, essa história de que ele vai cair e tal, já era para ter caído, porque absurdos ele sempre disse e continua a dizer. Então, e tem pessoas que gostam desses absurdos, né? A frase... Os absurdos estão sendo... A frase bandido bom é bandido morto é citada como exemplo para justificar a posição das pessoas, as coisas que ele diz contra a mulher, contra gays, etc. Ao mesmo tempo, quer dizer, imaginar que o Brasil possa de novo viver um período de ditadura militar parece uma coisa um pouco extemporânea ou não é? Bom, eu acho que essas pessoas mais radicais que você vê desejam isso, mas isso eu não creio que ocorrerá. Não creio. Eu acho que, inclusive, por exemplo, as pessoas se assustam muito com os militares que estão entrando em partidos, fazendo político. Isso, para mim, é o que menos me assusta, porque eu acho que quanto mais eles entram em partido, menor a influência deles nos militares como instituição. Porque aí está lá, são partidos. E na história do Brasil eles participaram. Digamos, embora no conteúdo eles possam ter muitos deles, não estou dizendo todos, mas muitos deles possam ter uma visão fascista ou autoritária, na forma eles estão aceitando a democracia. Sim. Não é? Então isso aí é o que menos me preocupa. Eu acho que, obviamente, isso tem uma certa repercussão dentro das Forças Armadas, mas eu acho que é limitada. Eu até devo dizer que eu me surpreendi negativamente com a declaração do Vilas Boas na véspera do julgamento. Eu acho que ele cedeu, a meu ver, é ele que fará o julgamento, mas enfim, não sei, mas cedeu a esses setores mais radicais, que não são o conjunto das Forças Armadas. É interessante, todo mundo falou muito do Vilas Boas, mas ninguém deu do comandante da Aeronáutica. Que fez um outro... Muito pausada, e que eu acho que representa mais o conjunto das instituições.
Claro que os outros o equilíbrio representa mais. Eu acho que aquela coisa muito vocal e tal acabou impressionando, ele tentou. Eu ouvi essa expressão, ele falou para dentro. Sim, ele falou para dentro, mas todo mundo ouviu fora, né? Quer dizer, esse que é um problema. Eu me lembro que às vezes eu ia ao Haiti e o primeiro-ministro às vezes fazia uma declaração, lá era um problema, né, com as nossas que a gente tinha, e ele falava uma declaração, não, mas eu fiz a declaração em creole. Eu falei, creole, mas todo mundo traduziu, o mundo inteiro ouviu, gente. Você tá, então é para dentro, mas não é uma linguagem que todo mundo, e aquilo, a meu ver, eu não sei qual foi a intenção, quero até não fazer esse julgamento, mas como resultado só configura uma coação, que num país, digamos, realmente mais civilizado, tornaria nula a decisão do Supremo. É só para lembrar, essa declaração foi na véspera. Foi na véspera. Do julgamento que o Supremo não analisaria a questão da prisão em segunda instância. Pode não ter feito, ele pode ter feito aquilo, vou falar uma coisa aqui, porque eles estão querendo que eu dê um golpe e tal, então eu prefiro falar alguma coisa para apaziguá-los, mas aqui, falado na véspera. Não sei se combinou previamente ou não, vou dar o crédito de boa-fé que não tenha sido combinado previamente, mas manipulado pela TV Globo para apresentar no Jornal Nacional como última notícia. Obviamente aquilo é coação. Pode não ter sido a intenção, mas o efeito prático é de coação. Mesmo que, eu não sei se mudou ou não mudou o voto de algum. Agora, você pense lá, você como as pessoas como ministro do Supremo, vê aquilo e digamos que você está assim meio em cima do muro, até não é por medo pessoal, você até diz, puxa vida, talvez seja melhor para evitar uma coisa, sabe? Então, é coação. Mas depois ele mudou um pouquinho, eu acho que já a ordem do dia que veio no dia do Exército, algumas outras foram muito mais voltando para o caudal normal, que é o que eu acredito que é o predominante. Mas veja bem, voltando à sua pergunta, eu não creio provável que haja mesmo um golpe militar, acho que se houvesse não se sustentaria, eu acho que ninguém quer isso, nem o capital financeiro internacional tem interesse nisso, porque não pega bem para eles. Né? Um fato muito interessante, que eu não sei se os militares prestaram atenção, o então secretário de Estado, que agora já mudou, mas quando ele veio aqui à América do Sul e à América Latina, ele teve o cuidado de não ver o Brasil, porque olha, não ver o Brasil não é uma coisa que acontece por acaso, o Brasil é grande demais, tem que ser intencional o pulo, quer dizer, Por que ele não veio? Por que ele não veio? Porque ele não quis se identificar com esse governo ilegítimo, embora eles possam ter participado disso, mas como em determinado momento, mal comparando, situações são diferentes, o governo americano começou a se afastar dos militares brasileiros, porque aquilo pegava mal, sobretudo na época do Carter. Né? Então, embora o Trump não seja uma pessoa com especiais sensibilidade para isso, mas deve ter um limite lá, que os próprios capitalistas dizem, olha, isso aqui também não vale a pena. E é por isso que eles estão loucos para encontrar um candidato e não encontram um candidato. Não encontram. Então eu acho isso, então eu não acredito que um golpe militar fique. Mas, digamos assim, uma situação que possa ser um civil, sob forte proteção militar, que é um pouco o que a intervenção no Rio de Janeiro simboliza, quando foi dito, inclusive, que ela seria um laboratório para o país, né? Eu acho que aquilo foi um ato falho. Esse general me parece até muito moderado, esse general Braga Neto, mas eu acho que é um ato falho. Isso é um laboratório. Então, laboratório para quê? Porque se houver uma confusão, como está acontecendo, às vésperas das eleições, aí você adia as eleições, coloca lá ou o presidente da Câmara, ou alguém do Supremo, não sei. E aí vai dizer, então adiamos por um ano, né, para ver se há uma situação nova, porque o que acontece é o seguinte, hoje o Lula tem 32% ou 35%, dependendo da pesquisa, da preferência. Então, eles ficam assim, como é que nós vamos resolver isso com as eleições? Então, eu não sei, eu acho que é perigoso. Então, nós vivemos um momento em que você tem uma oportunidade única para ver de maneira clara a influência, digamos, geopolítica, dos Estados Unidos, em relação aos Estados Unidos, enfim, de certos setores do governo americano e do capital financeiro americano no Brasil, né, e pode trabalhar para curar isso, ao mesmo tempo você tem uma situação em que você corre o risco de um governo ou de extrema-direita ou um governo autoritário, que eu acho que talvez a fórmula que eles preferissem fosse essa. Por isso a intervenção do Rio de Janeiro é muito simbólica. Se ele mantém um governo... Imagina, eu não sei quem vai ser o governador do Rio de Janeiro, falaram até que eu poderia ser candidato. Não vou entrar nisso não vou falar nisso não. Mas olha aqui, quem for ser governador do Rio de Janeiro vai encontrar um estado em que ele vai governar um terço do estado. Porque a não ser que o Lula seja eleito. A não ser com o Lula.
Porque é 1/3 do Estado, porque a parte financeira tem um FMI interno, a FMI interno certo em cima dele. E na parte de segurança tem a intervenção, teoricamente, termina 31 de dezembro, mas você acha que ela não vai ser renovada se não for, a menos que haja uma pessoa como o Lula, à luz de tudo isso que aconteceu, diz, não podemos agora com essa confusão. Então, é uma coisa muito difícil. Agora, essa situação crítica, ao mesmo tempo, parece levar o senhor falou na classe dominante, a uma situação de impasse, né? Quando você estava falando, não tem candidato. Do ponto de vista das elites e dessa classe dominante... Por isso que o adiamento das eleições pode ser uma opção para eles. Tem a conversa do semipresidencialismo, que voltou novamente a ser considerado em Brasília, em alguns setores. Agora, eu pergunto o seguinte, o presidente Lula não seria justamente o personagem capaz de reorganizar isso? Eleonora, do ponto de vista das elites. Ontem, ou anteontem, não me lembro mais, acho que foi um fim de semana, pela primeira vez, também não é ideia minha, é que eu lendo alguma coisa que foi escrita, mas é que tinha tanta coisa que eu não posso nem atribuir a autoria. Essa ideia também me passou pela cabeça. Porque o Lula é o único realmente pacificador. Isso. Essa palavra já foi usada aqui nessa entrevista. Pacificador que tem condições e o conciliador no bom sentido, porque na realidade ele é um conciliador que não vai deixar de lado o povo, porque não é só uma conciliação, porque ele fez essa velha, a coisa do Zé Honório Rodrigues, né, o historiador da conciliação e reforma na história do Brasil. A conciliação era sempre uma conciliação entre os setores da elite, né? Aquele negócio lá dos saquaremas e não sei o que mais, enfim, os conservadores e os liberais durante o Império, depois o PSD e o DN, depois... Não, agora, eu acho que ele é o único que tem uma capacidade, e revelou isso, né, inclusive no meio da crise, né, quer dizer, ele conseguiu que o Brasil vencesse aquele momento difícil de crise quando nenhum país vencia. Claro que depois ele teria que adaptar e tal, mas de qualquer maneira. Então, ele tem essa capacidade de falar com... Então, eu fiquei achando... Mas quando eu falei isso com a minha mulher, disse, não, você é um otimista e tal. Falei, vou chamar o presidente Lula para vir resolver esse... Porque não, é uma coisa... Veja, essa greve dos petroleiros não se presta a simplificações. Dos caminhoneiros. Petroleiro. Não, caminhoneiros, só dos caminhoneiros, desculpe. Não se presta a simplificações. E eu acho que tem que ter uma cabeça realmente com capacidade de ver as coisas na sua pluralidade. E eu acho que o Lula talvez seja uma das pouquíssimas pessoas com essa capacidade no Brasil, se não a única. Tinha um meme ontem na internet, né? Chama o Lula que ele resolve essa porra. Ainda faz o churrasco. Ainda faz o churrasco. Em 2 horas ainda faz o churrasco. Mas... Churrasco com cerveja. Vai ser difícil conciliar com o capital financeiro. Leva o cooler na vai ser, leva o cooler. E não é uma coisa assim falsa, é uma coisa real. Porque ele percebe, o que ele fez no Brasil foi isso, foi um reformismo. O Lula não atacou a propriedade privada, né? Também não reprimiu os movimentos, continuou a reforma agrária no ritmo razoável. Não incomodou o capital financeiro também? Não incomodou muito o capital financeiro, mas também não se deixou escravizar por ele. Essa que eu acho que é a grande... A Dilma pegou um momento mais difícil também, é preciso reconhecer isso, do ponto de vista da crise mundial. Só que a todas essas ele está na cadeia. Como? E aí? Só que a todas essas Lula está na cadeia. Quer dizer, com todas as características... mas eu de repente bate uma luz. Eu tenho, às vezes, confiança nas pessoas, independente do julgamento que você possa fazer, da simpatia e tal. De vez em quando você olha assim uma pessoa e vê que ela tem, pelo menos, percebe para onde lado vai. Eu vejo o Gilmar Mendes vendo isso. Por que ele queria que o Lula saísse? É claro que ele queria que ele saísse mas sem ser candidato. Ele disse, por isso que eu estou falando, nunca tive nenhuma conversa com ele, nem sobre isso, nem sobre nenhum outro assunto, a não ser relações institucionais. Quando era ministro do exterior, ele era o presidente do Supremo. Mas eu acho isso, quer dizer, é possível que, digamos, os setores mais lúcidos da própria burguesia, da classe média, percebam que é necessária uma conciliação. Porque você quer levar... Veja bem, se você tiver uma coisa assim, falta de melhor palavra, bolsonarista, digamos assim, predominando,
além de que não vai ter apoio internacional também, porque não vai, por mais que eles queiram dar, hoje está dizendo uma notícia que acho que o Guedes está falando em privatização da Petrobras, mas isso vai ser a convulsão direta no Brasil. Isso mexe com as pessoas, né? Você, diretamente. Então, eu acho que você precisa de uma pessoa que tem uma visão, não é fácil conciliar tudo, acho que vai ser difícil, porque o momento econômico também não é fácil, mas é uma pessoa que tem uma visão que aponte nesse sentido, de uma conciliação, mas sem perder de vista a justiça social e sem perder de vista a autonomia do país. Bom, a gente estava falando disso, desse papel do Lula, do ponto de vista olhado pelas classes dominantes. Do ponto de vista... Falta a voz dele aqui. Não, mas do ponto de vista da oposição, das esquerdas, ele teve um papel, a prisão dele, a luta pela libertação dele, teve um papel importante também de promover, pelo menos em alguns momentos, uma unificação de forças que até então não se tinha visto no Brasil. Não, como que o senhor vê essa movimentação aí das esquerdas em defesa? Já foi Frente Democrática, Frente pela Soberania Nacional, Frente dos Parlamentares, enfim, tem várias frentes aí atuando, querendo atuar. Parece que o importante é esse que todo mundo está dizendo, precisamos atuar em conjunto. Alguns setores colocam mais ênfase nessa libertação do Lula e, sobretudo, no direito dele ser candidato. Sim. Do que outros. Mas, enfim, isso aí é uma discussão que eu não quero entrar, porque acho que no momento nós temos que estar lutando, nós estamos nas vésperas de uma situação muito difícil e nós temos que pensar em salvaguardar a democracia. Eu acho que nesse momento, com essa situação crítica, cada um mantendo sua posição, até, digamos, setores da direita que têm o interesse e intenção de manter a democracia devem ser ouvidos, né? Tiver que ter uma conversa, não estou dizendo minha, porque eu não tenho nenhuma autoridade, eu não sou direção de nada, não tenho nenhuma vinculação nem nada, mas se for necessário ter uma conversa com o Alckmin, tem que ter. Né? É uma coisa como em 67 ou 68 se tentou ter a frente ampla, né? Uma pessoa que eu tenho grande admiração, morreu, que é o Renato Acher, ele tentou articular, ia do Jango ou Lacerda, né? Porque é quem defendia a democracia. Então, eu acho que quem defender a democracia, ainda que tenham concepções um pouquinho diferentes do que significa a democracia, eu acho que a gente tem que, nesse momento, é uma coisa importante de manter canais abertos. Agora, dentro disso, evidentemente, é muito importante uma união das forças progressistas em torno da liberdade do presidente Lula e do direito dele ser candidato. Vocês sabem que eu, pessoalmente, estive muito envolvido numa iniciativa lá atrás, já tem quase 6 meses, que a eleição sem Lula é fraude. E eu acho que nós estamos vendo isso, não é só ser fraude. Teve uma enorme adesão, não? Teve enorme adesão de pessoas, assim, as mais variadas, intelectuais, políticos. E digamos, eu não quero atribuir tudo a isso, porque depois eu acho que a presidenta Dilma, por exemplo, nas suas viagens ao exterior, tem tido um papel muito importante, né, e eu acho que isso também ajudou muito, mas você vai vendo uma proliferação de outras iniciativas, como, por exemplo, a do Pérez Esquivel, do Prêmio Nobel, aí você vê os 6 ex-governantes franceses, alguns já tinham assinado o meu manifesto, meu, entre aspas, digamos assim, meu, porque eu fui a primeira pessoa a iniciar com apoio de outros, aliás, oficialmente era do projeto Brasil Nação, porque todos concordaram que saísse, né, ou pelo menos ninguém se opôs. Então, eu acho que isso é algo fundamental. Mas eu acho que esse momento agora, sem perder essa característica, a gente tem que abrir canais de comunicação, não sou eu, presidente de partido, seja lá quem for, para assegurar a democracia, porque o risco existe. O risco à democracia brasileira existe, é real. Não sei como, entendeu? Mas ele é real. Porque mesmo que tudo isso que eu falei, olha, se houver um golpe militar não se sustenta, mas, gente, uma coisa que dure 2, 3 meses pode ser desastrosa para o país, em termos de violência, em termos de vidas humanas, né? Então, não adianta a gente ficar, eu mesmo digo, eu não creio que um golpe militar no sentido clássico vai ocorrer, mas eu não posso descansar sobre isso. Primeiro porque o risco existe, e se a gente não fizer nada, ele pode ocorrer. E mesmo que depois ele não seja bem sucedido, que ele não possa ter os 21 anos que teve a outro governo militar, mas pode ser o suficiente para causar muito estrago, muita dor para o povo. Então, eu acho que é preciso pensar nessa abertura também, conversar.
Será que teria receptividade, o senhor acha, nessa centro-direita ou centro-direita? Eu acho que tem que haver... Fora Bolsonaro, todo mundo do lado de cá. Todo mundo que não é a favor da ditadura, eu acho que vai haver um limite que certas pessoas não vão querer conversar. Agora, gente, tem que ser com gente minimamente capaz. Não adianta isso aí, eu não vou agora ficar aqui citando nomes, mas tem pessoas que não têm mais qualificação nenhuma, não adianta mais nada. Mas, sei lá, outros candidatos que existem aí, que não sejam tão, obviamente, representantes tão identificados com o capital financeiro internacional, né? Porque tem gente que é organicamente... Não, porque uma coisa é você ter simpatia, ou não sei o quê. Canais, assim, outra coisa é você ser organicamente ligado ao capital financeiro internacional. Por exemplo, eu acho que conversa com a TV Globo não adianta. Ela tem a linha dela, porque acho que houve uma mudança também, estou mudando um pouquinho de assunto. Houve uma mudança importante, acho que no Brasil, a meu ver. Eu acho que, obviamente, as redes de televisão, e sobretudo a Globo, sempre tiveram muita influência. Aí você pode entrar se nós devíamos ter feito uma regulamentação, não devíamos ter fortalecido mais a TV Brasil, né, uma coisa mais ampla. Provavelmente sim. Mas eu acho que houve uma mudança. Eu não sei se eu estou exagerando, entendeu? Mas a minha impressão, que mesmo durante o governo militar, talvez porque os militares mesmo tinham muito poder, e depois com o governo do Sarney e outros governos, as redes de televisão, especialmente a Globo, ela se limitava a querer, se limitar não é pouco, mas a exercer influência sobre o poder. Eu acho que depois do golpe contra Dilma, eu acho que isso ficou patente naquela tentativa, inclusive, de derrubar o Temer, logo depois do caso do JBS, ela passou a querer exercer o poder diretamente, com um braço no Judiciário e no Ministério Público. Quer dizer assim, olha, não precisamos mais dos políticos, a gente se junta aqui com o Judiciário, com o Ministério Público, a gente vai... Não é que eles queiram mas, sabe, eu acho que aquilo foi uma mudança qualitativa importante, não sei se vai retrair depois. Que não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Se isolou no próprio Mas eu acho que continua ali como uma coisa latente. Isso eu acho que é uma coisa que sociologicamente teria que ser um pouco mais bem estudada. Porque o poder da Globo no universo da mídia brasileira quer dizer, não existe igual a ele no mundo. A intervenção no Rio de Janeiro, né? E ela faz, por exemplo, esse caso, eu não estou dizendo com que objetivo ela usou, porque de repente às vezes começa de um jeito, depois, como por exemplo agora, muita gente da TV Globo foi corraçada, eu não sei bem como é que eles estão reagindo. Mas, por exemplo, no caso da intervenção no Rio de Janeiro, não é que o Rio, eu sou do Rio, né? Não é que o Rio de Janeiro não tem um problema sério de segurança, tem, mas não estava pior esse ano do que nenhum outro ano. Né? Aquilo foi, óbvio, uma coisa montada, inclusive o policiamento visivelmente fraquíssimo na Zona Sul do Rio. Por que sensibiliza a classe média? A Zona Sul do Rio. Então, quando houve dois arrastões ali, nem morreu ninguém naquilo, o número de mortes, o número de vítimas não foi diferente, acho que foi até um pouco menor do que nos anos anteriores, mas aí a intervenção se tornou indispensável, porque foram com alguma violência, dois arrastões, se tornou indispensável. Não impediu a Marielle de ser assassinada brutalmente, né? Que, aliás, a meu ver, revela assim, uma falha de inteligência brutal, porque você viu uma pessoa vulnerável a um ataque de milícias, ou sei lá o que for, era a Marielle. Talvez a própria circunstância da intervenção tenha liberado essas forças. Achado que eles podiam fazer... ou liberado, ou então, Eleonora, a contrário senso, mas também assim, um desafio de, olha, aqui quem manda somos nós. Talvez isso mais. Mais talvez isso, né? Eu não diria que seria talvez um pouco injusto lá dizer que eles liberam, pelo menos com as pessoas que executaram, mas eu acho que sim, aqui quem manda somos nós. Não vem que não tem, aqui somos nós. E depois, poucos dias depois, houve uma morte de 5 meninos lá em Maricá, 10 ou 12 pessoas na Rocinha, mas tudo normal, não mereceu 1/10 da cobertura dos arrastões da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, se imagina como isso influencia a população de uma maneira pérfida. Então, eu não sei, algum dia isso terá que mudar no Brasil, não sei de que modo. Agora, o que é curioso é que agora, isso é outra coisa curiosa, quer dizer, eles estão sendo enxotados, penso eu, não só pela gente que, digamos, do MST ou da CUT, eles estão sendo enxotados também pelos caminhoneiros.
Né? Em francês tem um ditado, quelque chose malheur est bon. Quer dizer, pode ser que dessa infelicidade toda surja alguma coisa positiva, que é essa percepção mais clara do papel negativo do audiovisual de massa no Brasil. O Lula já disse que quer ser candidato contra o candidato da Globo e quer derrotar o candidato da Globo. Quer dizer, o adversário dele vai ser o candidato da Globo. Que a Globo não sabe ainda quem é, né? Pois é, essa é a dificuldade de quem está com os golpistas. Não tem candidato, não tem... Eu acho... Bom, enfim, seja uma outra relação. Não, pode falar. Não, acho que isso também a gente entra num terreno, eu não sou um grande analista político, então estou falando do que eu percebo e sinto. Agora, o senhor falou antes da questão dos democratas, nacionalistas, essa coisa toda que está acontecendo no Brasil desde o golpe de 2016, de alguma maneira pode ajudar o país a refletir sobre ele mesmo, falando aí, tirar alguma coisa boa desse processo? O senhor tem algum otimismo, assim, a médio e longo prazo, em relação a essa percepção de nação, que a gente possa superar isso aí, ter uma construção nova? Ou isso aí vai estar enfim, não está o que importa é a questão eleitoral e pronto? Não, eu acho que pode. Agora depende muito, enfim, dos seres humanos. As coisas não acontecem gratuitamente, vai depender da nossa capacidade de discussão. Passando do macro para o micro, por isso eu acho tão importante que o projeto Brasil Nação possa se deter sobre a situação atual. Né? Claro que cada um de nós, lá dentro do projeto, pode ter um candidato da sua preferência. Tem gente de todas as correntes partidárias ali, dentro da área progressista, e é possível até que tenha gente que não é a favor de nenhum deles, não sei, mas tem um projeto, a ideia, né, comum de fazer do Brasil um país democrático, um país voltado para um país cujo governo seja voltado para o desenvolvimento, para a não subordinação, não é? para uma retomada do crescimento industrial, ao mesmo tempo que seja capaz de se modernizar. Né? Redução de desigualdades. Né? E contra a desigualdade, que é a maior chaga da sociedade brasileira. Então isso não pode. E a desigualdade que tem, eu sempre insisto nisso, vocês sabem, a dimensão racial, de gênero também, mas a de gênero diminui um pouquinho. Continua. Ontem mesmo lá, quando nós estávamos, eu estou falando ali do próprio PT, da esquerda e tal, tem que chamar uma mulher aí, gente. Aí tinha uma candidata lá, uma candidata muito simpática e muito articulada que falou também. Mas eu falei, e mulher negra? Ninguém, entendeu? Quer dizer, então a gente, não é que não tenha no partido, tem, aliás, uma candidata, eu não quero fazer propaganda a ninguém, tem uma moça chamada Verônica, que é candidata a deputada estadual, muito boa, sempre teve no PT, mas a gente tem que ter uma consciência muito forte disso para corrigir essa desigualdade, porque isso não acontece automaticamente. Quando eu sempre repito, quando eu era jovem se dizia, o problema racial vai se resolver no Brasil com crescimento, que o problema racial na realidade é um reflexo do problema social. Eu tendo a achar hoje em dia o inverso, o problema, não totalmente, né? Mas o problema social é em grande parte reflexo do problema racial. O problema racial é uma barreira para romper com a desigualdade no Brasil. O senhor falou antes, eu estava falando agora dessa manifestação ontem de pré-lançamento da candidatura Lula, e o senhor está muito envolvido na interlocução internacional da campanha pelo Lula Livre. Você quer falar um pouquinho como é que está essa campanha, como é que está a repercussão internacional do fato do Lula estar preso em Curitiba? Como é que está essa percepção? Olha, Leonora, eu nunca vi uma situação política no Brasil despertar tanto interesse internacional quanto essa situação agora do Lula. Não posso atribuir que é a campanha tem ajudado, porque ajuda a articular, a campanha ajuda, por exemplo, funciona um pouco como uma câmara de compensação, você vê isso acontecendo aqui, um comitê que se forma na Alemanha e o outro se forma na França, mas outro na Índia ou na Indonésia, nos lugares mais assim inesperados, às vezes até para mim, ainda podem não ser coisas muito grandes, mas são coisas que vão crescendo, né, e vão tendo uma importância. Essa manifestação dos 6 ex-primeiros-ministros é uma coisa muito importante. A manifestação, por exemplo, a Angela Davis, né, que a quem nós não conseguimos chegar no nosso manifesto, não é que ela não assinasse, acho que não chegou lá, do
eleição sem Lula é fraude, assinou o manifesto do Esquivel pelo Prêmio Nobel. Então, se esteve com a presidenta Dilma. Esteve com a presidenta Dilma. Exato. E, aliás, isso foi decisivo, a presença da presidenta Dilma. Enfim, então, quer dizer, essas coisas vão se espalhando. São pessoas de grande peso, de grande responsabilidade. O Noam Chomsky, que tem participado de todo, tem assinado todos essas e declarado, feito declarações, até fazendo críticas aqui ao governo, que ele faz também, né? Que eu acho que é legítimo. Agora, há pouco tempo, teve uma coisa muito interessante também do Partido Democrata italiano, né? Que em que ele, o nosso ministro do exterior tem a pouca humildade de dizer que eles têm pouca audiência. Como é que um ministro de um governo que não foi eleito, que tem 4% de popularidade, pode dizer que alguém não tem audiência? É uma coisa que me impressiona. Um partido que tem 25% do voto na Itália, apesar de ter perdido a eleição. Bom, mas não vem ao caso. Então, mostra o tamanho. É uma coisa inacreditável, mas enfim. Tá fora de... Não, mas eu achei interessante, eu tenho falado muito desse manifesto, uma declaração feita pela Assembleia do PD, né, que eles chamam o Partido Democrata Italiano, porque hoje em dia ele é o Partido Social Democrata, ele embora é oriundo dos comunistas, mas ele é um partido totalmente, né, até às vezes acusam de ser mais centrista, vamos dizer. E ele fez um manifesto interessante, porque ele começa dizendo, depois de um ciclo de presidentes muito positivo, começa falando do Fernando Henrique, porque ele mostra que não há nenhum radicalismo, foi Fernando Henrique, Lula. Depois, naturalmente, se detém sobre a situação do Lula, da injustiça e da necessidade do Lula ser libertado e de ser candidato. Mas então, eu não, só resumindo, nem na época do governo militar havia coisas esporádicas que saíam, importantes nos jornais, mas eu nunca vi um movimento assim de ex-governantes com a força com que tem havido nisso. Então, vou citar de novo o Gilmar Mendes, foi ele que disse, às vésperas da votação, quando esteve em Portugal, ele disse, a prisão do Lula é uma mancha na imagem do Brasil. E é de fato. Gente, eu ouço de diplomatas brasileiros, falando para mim, não podem dizer publicamente, evidentemente, assim, gente, como é que vocês fazem isso? O Lula é o Mandela de vocês. Né? Então... pode ser que um ou outro tenha uma dúvida por causa da coisa da corrupção e tal, mas eles estão entendendo totalmente que a ação pela qual o Lula está preso não é pela corrupção no Brasil, que é isso sim, o sistema político brasileiro, esse está sob julgamento e deveria estar sob julgamento e nós temos que melhorar, mas não é o que a Lava Jato fez. A Lava Jato focalizou, né, e tentou e fez, e levou adiante uma sucessão de ações que culminam que é o golpe, culminam na prisão do Lula. Pela destruição de parte passa pela destruição de parte da empresa brasileira, né, que estava crescendo no mundo, e chega a Lula. Tudo que é a base do crescimento econômico brasileiro, da presença do Brasil no mundo, nos últimos anos, está sendo destruído. Né? Independentemente dos erros que tenham sido cometidos, que têm que ser corrigidos, né? Mas, gente, isso acontece nos Estados Unidos, aconteceu com a Enron, há pouco tempo na Alemanha com a Volkswagen, mas ninguém faz essa campanha para destruir as empresas brasileiras que tinham uma presença enorme na África, enorme. Eu vou contar a vocês, mas eu estou outro dia abri um livro, eu participei de um grupo de social-democratas, socialistas, progressistas, chamava-se auto-intitulado de progressistas. Era basicamente um grupo europeu, mas tinha assim um outro latino-americano, estava o presidente Lagos, por exemplo, estava também o Somavia, ex-diretor-geral da OIT, acho que basicamente latino-americanos éramos nós. E tinha também tinha alguns africanos, um ex-secretário executivo da Amnesty International, mas eram basicamente europeus. E aí eles estavam distribuindo, uma fundação dos progressistas europeus que organizou, estavam distribuindo os livrinhos deles. E tinha um livro sobre cooperação em defesa, defesa e segurança da África. O primeiro artigo era sobre o Brasil. Você pode imaginar isso? Era sobre o Brasil. Quer dizer, o Brasil estava... Isso é que foi inaceitável. E eu não quero acusar a dignidade de ninguém, porque eu não tenho mandato, tem gente que pode dizer que tem ainda, eu não tenho nenhum resguardo, de repente eu saio daqui e me prendem, então eu não vou falar. Então eu vou dizer o seguinte, pode ser ingenuidade, pode ser o que for, mas, gente, foi destruída a presença do Brasil. O enfraquecimento da Petrobras, essa questão que você mencionou aí das empresas de engenharia, o BNDES, o braço que todos os países têm
Outro dia alguém da Folha me perguntou aí, todos os países têm créditos concessionais para suas empresas. Por que o Brasil perdia as concorrências antes? Porque os outros tinham, nós não tínhamos. Né? Então, antes você só via realmente, com raras exceções, as empresas brasileiras só estavam presentes em países de língua portuguesa e tal. Houve uma expansão, né, muito grande. Bom, enfim, então essas empresas, o BNDES, a Petrobras, a diminuição dos gastos em investimentos, os militares estão usando para isso, mas ao mesmo tempo os investimentos no submarino nuclear, tudo está caindo. Pode não ter acabado de todo, mas está caindo. Agora a Embraer, ia dizer isso, até pouco tempo atrás eu dizia, só sobrou a Embraer, agora na Embraer não está sobrando. E deixa eu aproveitar que eu estou com vocês, eu vou falar o seguinte, esse negócio da Embraer, as pessoas têm duas teorias, né, sobre isso. A de que é possível blindar a parte de defesa da parte comercial. E a outra teoria de que não é possível blindar. Eu acho que nós estamos mal em qualquer das hipóteses. Porque se for blindar... se não for blindar é evidente, porque aí a Boeing vai chegar e dizer, olha, que história é essa desse caça aí? Vamos rever isso, vamos fazer isso de outra maneira e tal. Pode não ser imediato, entendeu? Imediato ela vai dizer não, claro que mas com o tempo essas coisas ocorrem com o tempo. A peça de reposição, enfim. Então, se não blindar, você vai ter essa influência, não vai conseguir desenvolver uma capacidade autônoma ou relativamente autônoma, porque nada é absoluto hoje em dia, da sua defesa. Se for capaz de blindar, você tem o problema contrário. Por exemplo, os jatos comerciais da Embraer foi dito pelo diretor, pelo presidente da Embraer. Não atual, presidente na época, que era muito meu amigo, conhecido, não tem nada a ver com política, era amigo porque foi meu colega de colégio, né? Maurício Botelho, presidente numa época de expansão, nem eu estava necessariamente de acordo com tudo, mas enfim, foi uma época que nós lutamos muito pela Embraer, eu como diplomata, me sinto muito essa coisa da Embraer, porque eu lutei muito como embaixador na OMC pela Embraer com relação ao Bombardier. Mas os jatos comerciais foram em grande parte, não sei se totalmente, mas em grande parte fruto da cooperação, fruto do projeto do AMX, do avião militar, do jato militar. Foi aí que eles começaram a dominar a teoria do jato, a tecnologia, do jato, que depois foi aplicada nos jatos. Você lembra que antes disso ela produzia só o Brasília, eram aviões de turbo-hélice. Então, gente, ou blindando ou não blindando, a gente vai perder. Quer dizer, no conjunto, são todas iniciativas para minar essa ascensão brasileira das últimas décadas, com o objetivo de subordinar o Brasil? Botar o Brasil no seu lugar, quer dizer, digamos, entre aspas. Quer dizer, não há... Olha, do ponto de vista, isso aí é uma coisa clara, é óbvio, não vai nenhum julgamento. Os Estados Unidos tem muita coisa interessante para citar, por exemplo, eu acho que em gênero eles fizeram muito mais progresso do que nós. Até na parte racial, apesar de todo o passado, apesar de acontecer coisas, fizeram mais progresso. Tiveram uma secretária de Estado com uma mulher negra, republicana até, mas enfim, era mulher negra. Então, acho que isso é um símbolo importante. Tiveram um presidente negro. Né? Mulheres estão muito mais presentes lá do que aqui, em vários setores, enfim, em uma parte toda de gênero, de gays, etc., muito mais. Mas, enfim, agora, é da essência, há certas coisas que são permanentes da geopolítica. Não interessa aos Estados Unidos outra grande potência no hemisfério. Eles sempre tratam do conceito hemisfério. É como eles veem isso. E o hemisfério tem um patrão. Aí você pode permitir que ande um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eles não querem destruir o Brasil. Eles vão fazer do Brasil um país que preste serviços, que seja... pode ser um produtor agrícola ou mineral importante, desde que não desafie a predominância deles na área agrícola, onde eles têm subsídios. Isso até os nossos ruralistas deviam perceber isso, saber disso. Pode fornecer alguns serviços como a gente faz hoje, por exemplo. A gente tinha uma fábrica tentou ter uma fábrica de turbinas. Não tem, mas a gente faz a manutenção da GE. Ganha alguma coisa? Ganha. Então, mas você vai ficar lá atrás no seu papel de ser auxiliar. Não terá autonomia, não poderá falar o que quiser, não pode... E isso acaba influindo em tudo, do Irã, que você mencionou, a Palestina, a América do Sul, a África, em todos os lugares. Você terá que ter um papel secundário. E é isso que eles querem, e ao mesmo tempo querem manter os estrondosos lucros que o capital financeiro certamente tem aqui.
muito menos se aliar à China e fazer BRICS e ter outras... Abrir embaixadas da África. Bom, e aí entra outro fator, que é a estreiteza da nossa elite. Eu tenho falado mais nos norte-americanos, porque eu acho que todas as análises que eu ouço aqui da esquerda, e corretamente, não está errado, mas eles só falam ou predominantemente falam da tacanhez e da estreiteza da nossa elite. Mas isso é apenas um aspecto. Isso aí não é uma coisa gratuita. Isso serve a um certo... Isso tem uma questão estrutural. Ela não é vira-lata só porque ela quer se considerar pior e tal. Não, ela é vira-lata por opção. Ela é vira-lata por opção para ficar depender, porque digamos, a sua função estrutural, digamos, no sistema econômico político mundial, é ser a mediação da dominação externa. Então ela ganha com isso, ela ganha com essa mediação, e ela tem medo de perder essa mediação. Claro que não são todos, eu não estou dizendo que é toda, mas o que a gente vai vendo no Brasil, e que cada vez mais, você viu a dificuldade da gente ter industriais no projeto Brasil-Nação, a dificuldade de atrair. Por quê? Porque mesmo os industriais vão vendendo as empresas, vão se tornando representantes de empresas estrangeiras, vão investindo no capital financeiro, e aí a única coisa que eu preciso esclarecer com o meu amigo Samuel, que estudou isso mais do que eu, é se o capital financeiro no Brasil ainda é predominantemente brasileiro. Pode ser que seja, mas se ele recebe ou não recebe instruções de fora, eu não sei. Acho que recebe. Como é que a gente vai para o futuro numa situação dessa, com uma elite assim? Quer dizer, a gente precisaria, para montar um país, precisaria ter o apoio desse segmento, desse setor, enfim. Como é que faz? Olha, eu costumo dizer que a burguesia nacional, o empresariado nacional... A velha discussão da burguesia. Não, ela é uma invenção da esquerda. E é uma invenção do Estado. Mas a gente pode inventar, porque na medida em que o Estado volte a investir, vão se formar interesses em torno do Estado. Essa será a burguesia nacional que vai... Não é a burguesia nacional conduzindo e levando o Brasil a um projeto progressista. É um projeto progressista arrastando alguns empresários a se transformarem em burguesia nacional, a dependerem mais do Estado brasileiro do que do capitalismo internacional. Do mercado brasileiro. O mercado, certamente, mas não só o mercado, porque, por exemplo, essas empresas de engenharia estavam fora do Brasil também, mas, claro, a base é o mercado brasileiro, mas do mercado brasileiro, do mercado latino-americano, mas em cooperação e não em dominação em relação a outros países, e da ação do Estado brasileiro. E, às vezes, pode até envolver algum capital internacional. Os militares fizeram isso, fizeram o tripé justamente reunindo o Estado, o capital nacional tempo do gás, né? Do tempo do gás. O gás agora não se pode falar bem, o gás agora ficou marcado aí por essas últimas revelações. Agora, a gente viu também, você está falando da burguesia nacional, esse conceito tão controverso, a gente está vendo uma radicalização para a extrema-direita de uma parcela desses empresários. Como explicar isso, essa radicalização? Não é só agronegócio. Não, mesmo as pessoas... Formação do partido, tentando formar um partido, ou se lançar como candidato. Eles não são nada, politicamente, eles não são nada. Eles são uma linha auxiliar do capital internacional. Eles não têm projeto. O projeto deles é manter a subordinação, ganhar o máximo possível dentro daquilo, teoricamente administrar bem essa subordinação, porque você sempre pode administrar mal ou administrar melhor, quer dizer, do ponto de vista contábil, do ponto de vista da eficiência. Eles podem até ter um projeto no sentido da eficiência, mas não de ter um projeto próprio de nação que vai... Não tem. Por isso não tem voto. Por isso não tem voto. Como é que é? Por isso não tem voto. Também não tem voto. Não tem povo. Pois é. Quem tem projeto de nação? Hein? Quem tem projeto de nação? Eu acho que os partidos progressistas, em geral, têm. Nem pode não estar bem formulado de maneira plena, mas eu acho que o arco é amplo. E eu não faço discriminações nesse sentido. Ministro, o senhor está falando do Lula. Tem muita discussão sobre a própria candidatura a Lula. A gente já falou aqui da questão da unidade das esquerdas, de certa, digamos, identidade aí em torno da candidatura a Lula.
Há também muita conversa falando que o PT está dividido, os governadores não querem sair da candidatura ou querem abrir espaço para outras alianças com o Ciro. Como é que o senhor vê o PT nessa situação tão dramática aí? Não, eu acho que seria um erro sair da candidatura ao Lula, além, digamos, eu me sinto muito ligado, não só a questão de lealdade pessoal, e que isso obviamente você poderia até dizer é importante do ponto de vista pessoal, mas para o país. Não, eu acho que até do ponto de vista pragmático, quanto mais nós somos capazes de levar a candidatura ao Lula até o final, se possível mesmo tendo ele na urna, dentro daquela hipótese até que a gente mencionou aqui, ou outra parecida, seria o melhor para o partido. Ele é o único que realmente consegue unir, ele é o único que, digamos, que se extravasa para além do partido, né? Da maneira que é. Então, eu acho que seria um erro você abdicar desse grande ativo. Né? Eu até brinquei um pouquinho, falei, a Tereza Cruvinel publicou esse meu... A butada não é minha, essa frase vem de outro, mas é aplicada ao Brasil e à situação atual do PT, né? Que eu morei na Inglaterra e lá tinha uma brincadeira de dizer, que eu não sei nem se isso de verdade ocorreu ou não, mas era a gente tinha tido uma manchete do Times de Londres, dizendo assim, nevoeiro sobre o Canal da Mancha, o continente está isolado. Então é isso, o PT, quem tem 35% dos votos é o Lula, não é nenhum outro. Né? O partido que está organizado no Brasil inteiro é o PT, né? Então não é nenhum outro. Então, na mesma escala, né? Então, gente, não vamos entrar nessa de que o PT está isolado, o PT acho que tem que se manter. Aí verá um momento em que a gente vai ter que fazer uma análise, mas esse momento, em primeiro lugar, não chegou. Em segundo lugar, nós temos que levar em conta que a realidade política sempre cria fatos novos. Quem poderia esperar uma greve de caminhoneiros como essa, com o efeito que ela está tendo? Nós ainda não sabemos. Então, quem vai liderar uma conversa, por exemplo? Quem pode liderar essa conversa? Isso é um fato fundamental. Eu acho que aí o PT tem que também ter a grandeza de ser capaz de liderar essa conversa dentro da esquerda, das forças progressistas, como se quiser chamar. Eu não tenho nenhum peso de chamar de esquerda, porque eu acho que isso era como o parlamento francês se dividiu lá, que era a esquerda e que era a direita. A direita era os aristocratas lá, o cara. Eu estou do lado do povo, então é isso. Né? Então não tem nenhum problema. Mas quem vai fazer a liderança do lado da esquerda e como vai. Não só em função dela própria, mas no diálogo com outras forças democráticas, né? Que talvez não sejam democráticas no exato sentido que a gente dá a palavra, mas que são democráticas no sentido de preferir que continue um governo com eleições, com representação ampla, né? E civil. Então, eu acho que esse é um momento decisivo. E o surgimento de situações como essa olha, eu vou dizer, é uma lástima para a esquerda e para essas forças progressistas. O Lula não está agora nessa negociação, porque ele seria a pessoa capaz de conduzir, mesmo que o resultado fosse outro, mesmo que ele chegue ao final e diz, não, é melhor a gente apoiar tal fulano, mas ele é a pessoa capaz de conduzir isso. E, lamentavelmente, graças a muitas... muita visão que veio de fora e a estreiteza de visão interna e ingenuidade de alguns e talvez a má fé de outros, não sei, não posso julgar. Nós estamos nessa situação que nós estamos vivendo com o Brasil sofrendo como talvez há muito tempo não sofre. Eu confesso, já comentei isso no início, quer dizer, eu nunca vi uma situação que gerasse o nível de perplexidade que essa atual gera. O senhor mediu bem as palavras, né? Dizendo que vem de fora, mas... E o seu papel nesse imbróglio todo? Volta e meia o seu nome surge como um vice do Lula. Como é que o senhor encara a sua participação nesse momento? Então... Olha, eu nunca pleiteei isso, nunca pleiteei nenhuma posição, como também não pleiteei a posição de andar de ser pré-candidato, ou coisa do governo do Rio de Janeiro, não pleiteei nada. Eu sou uma pessoa, bem, eu não vou agora falar de mim, que acho que fica meio estranho, mas digamos, eu sou uma pessoa, eu fui um servidor público, eu entrei na política por ter sido um servidor público, né? E na realidade o Lula, quando me escolheu o ministro do exterior, interessante, eu sempre digo isso, ele não escolheu a mim, Celso Amorim, porque ele não me conhecia, ele escolheu ter
um representante do Estado brasileiro, claro, alguém com afinidade com a visão dele. Dentre os que ele pensou, ele acabou me escolhendo. E depois desenvolvemos uma grande amizade. Mas eu acho que aí o meu papel tem que ser esse, tentar ajudar. Eu acho que, por exemplo, nos últimos dias, de ontem para hoje especialmente, porque eu fiquei muito preocupado realmente com essa, até lendo, porque eu participo de vários grupos, né? O nosso, do Projeto Brasil Nação, eu também sou membro do Instituto Lula, também tem outros grupos assim, parecidos, né? Do Comitê Lula Livre, isso aqui é várias coisas. E eu fico impressionado com como nós estamos desnorteados, até na análise da situação. Aí informação, né? Básica. A informação básica, é lockout, é para dar o golpe militar, não, temos que apoiar porque é para... Enfim. São trabalhadores. Trabalhadores, e uma coisa, e na realidade, às vezes, nenhuma delas é verdadeira e todas são. Então você precisa ter uma... Por isso que eu digo, eu acho que uma coisa indispensável, que não se fez suficientemente, é a reflexão coletiva. Eu acho que isso pode ser feito dentro de cada partido, dentro de cada grupo, mas eu acho que é muito interessante também, muito importante ter essa reflexão coletiva numa esfera suprapartidária, e por isso a única que eu conheço, né, é o nosso projeto Brasil Nação. Pode ser que haja outra, mas talvez ampliando mais. Por exemplo, é preciso, como nós fizemos às vezes, né, ter talvez gente da CNBB, gente de outros setores, dentro dos juristas, né? Quer dizer, talvez tenha que fazer uma reflexão coletiva até mais ampla. Enfim, alguma coisa que tem que ser feita mais imediatamente não pode fazer dessa maneira, mas à medida que o processo continue, que você tem que pensar numa coisa mais ampla, talvez numa coisa maior, de mais longo prazo, vai ter que ampliar. Mas no momento eu acho que é isso. Esses coletivos, até que já existem, tem que fazer uma reflexão. No final, o senhor está otimista? A gente sempre pergunta isso. Está otimista ou pessimista com o Brasil? Eu vou dizer a coisa que eu sempre disse, né? Eu sou otimista no longo prazo. Eu diria, se você tivesse feito essa pergunta para mim 15 dias atrás, eu diria pessimista no curto prazo. Hoje não sei, porque eu acho que essa greve, que tem, como volto a dizer, como teve muitos problemas e tem ainda muitos problemas, mas ela pela primeira vez, de uma maneira muito clara, pôs a nu essas questões. Eu dizia, uma vez alguém, quando eu fiz um discurso lá em Nova Iguaçu, eu disse, fala de soberania, ninguém está interessado. É verdade, talvez. Mas o que você precisa ligar é a soberania com o preço do gás. Está tudo ligado. Isso agora ficou claro. É tão evidente. Não, mas isso agora está evidente. Mas se você falasse antes de soberania, o que tem sobre soberania? Coisa de rei, da rainha, do casamento, não sei. Né? A soberania nacional e o preço do gás são a mesma coisa. E é isso que o povo tem que entender. Como é que é isso? Explica. Por que eles são? Não. Eu acho que está ficando claro, quer dizer, na maneira, o fato de nós termos cedido um número importante de ações da Petrobras ao capital financeiro internacional limita a liberdade de ação da Petrobras, ou a nossa liberdade de ação, melhor dizendo, como acionista majoritário, de conduzir a Petrobras para os objetivos do desenvolvimento. Ao não permitir isso, não permite que ocorra, o que ocorreu, aliás, em certa medida, no governo Lula e Dilma, um certo subsídio, sim, em benefício do povo brasileiro, não permitindo que, digamos assim, as flutuações dos preços internacionais, sem falar que o nosso ainda é mais alto do que o preço internacional, mas isso já é outra questão, sem falar que não permitiu que isso se refletisse, não permitindo que, digamos, os problemas internacionais viessem a onerar mais ainda o povo brasileiro. E isso é verdade para o preço do gás de cozinha, que é o que interessa, digamos, para a população diretamente, mas é verdade também para o combustível e, portanto, para os preços das nossas mercadorias, tanto aquelas que se destinam agrícolas, e não só as agrícolas, mas principalmente as agrícolas, e não só aquelas que se destinam ao consumo interno, vinda de pequenas e médias propriedades, mas também aquelas exportações que interessam ao agronegócio. Então, eu acho que essa ligação entre questões que têm a ver diretamente com o bem-estar do povo brasileiro, que vai do preço das mercadorias agrícolas, alimentos, melhor dizendo, o preço dos alimentos, ou o preço do gás, até
a ligação com o domínio do capital financeiro internacional, não só sobre as nossas riquezas, mas sobre as nossas estruturas empresariais, eu acho que isso ficou claro. E isso tem um espelho político. A gente vai votar em quem? Quem defende esse processo ou em quem quer reverter, mudar de alguma maneira, ou pelo menos mitigar esse processo? É isso que é a opção do povo brasileiro. Eu espero que mude. Na época... mas isso, evidentemente, requer, digamos, um nível de organização que a gente tem ainda que desenvolver. E tem espaço para lutar pela soberania. Soberania é uma palavra... Chave. Palavra-chave. Soberania, democracia e justiça social. São 3 coisas que estão juntas. Não dá para ver separadamente uma da outra. Democracia sem justiça social será uma falsa democracia, será uma democracia como foi na Grécia Antiga, só entre os aristocratas, ou pelo menos entre os cidadãos, os bons, os homens bons, como se dizia aqui na época da colônia. E democracia sem soberania também não existe, porque se o Estado não é livre, o homem não é livre, a mulher não é livre, o cidadão não é livre. Então, é isso. É isso. Então, a gente conversamos aqui com o ministro Celso Amorim, uma conversa ampla, esclarecedora. A gente vai fazer a nossa conclusão aí. Lembrando que, antes de a gente entrar no ar aí com as nossas contrapoemas, né, lembrando que todo esse nosso material, toda essa nossa conversa está no nosso site, tutameia.jor.br, e o vídeo também na íntegra para assistir, rever, lembrar daquele momento mais emocionante, que ele falou isso ou aquilo, né? Vai ficar no YouTube, no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. Faltou alguma coisa que você queira falar? Alguma coisa? Faltaram muitas coisas, né? Eu não poderia dizer. Não, eu acho que não, estou brincando. Eu acho que nós cobrimos amplamente a realidade internacional. A gente sempre poderia citar exemplos mais concretos, mas isso aí não teria fim, né? Então, a tristeza que é a ausência de política aqui, a Unasul, né, o esvaziamento da nossa relação com outros países, a parte internacional, que eu dei mais na parte de defesa, a falta de investimento, enfim. Mas isso tudo, a África que a gente abandonou, isso eu falo das coisas que me falaram mais diretamente ao coração pelo período que eu fui ministro das Relações Exteriores ou da Defesa. Mas o que faltou dizer, talvez o que eu disse no artigo que foi publicado, talvez eu vou terminando com isso então. Eu senti, fora aquele 7-1 da Alemanha, 2 vezes vergonha na minha vida. Não vergonha de ser brasileiro, mas vergonha do meu país. Eu tive vergonha 2 vezes, assim, fortes. Uma, durante o governo militar, quando eu estava no exterior, era um jovem diplomata na Inglaterra e, ao mesmo tempo, estudava no London School of Economics, e li a reportagem de quando morreu aquele Shael Scherrer, eu acho, que foi o primeiro que morreu, brevíssima brecha que houve na questão de imprensa, e saiu a notícia sobre a morte dele sob tortura. Eu até hoje me lembro, eu estava descendo um metrô, subindo, eu acho, o metrô de Londres, porque tinha aberto a revista, ia chegar na London School of Economics, e a minha impressão é que todo mundo estava olhando para mim. Não estou falando uma coisa retórica, não, estou falando como eu senti naquela hora. Né? Eu era representante do Estado brasileiro também, porque eu era diplomata, e ao mesmo tempo tinha as ideias que tinha. Então senti uma vergonha profunda. Shael era militante, só para lembrar, da VAR Palmares, foi militante junto com a presidente Dilma nessa. E foi morto sob tortura. Sob tortura, no Rio de Janeiro. E a revista Veja, lá daquela época, que não é a mesma de hoje, publicou uma reportagem que foi a que eu li. E a segunda vez que eu senti algo equivalente, foi não só o fato do Pérez Esquivel ter sido impedido de ver o Lula preso, né, e a foto do Leonardo Boff sentadinho ali do lado de fora. Aquilo, gente, que país é esse que impede uma pessoa que vai dar assistência espiritual de ver um presidente da República, que é o homem mais estimado e mais amado do Brasil, mesmo que ele tivesse cometido, que não cometeu? Gente, que país é esse? Que tristeza, que coisa sádica, que coisa cruel, para além
do erro político, né? Humanidade. O Talleyrand tinha uma frase célebre que dizia: pior que o crime foi o erro. Aqui eu digo: pior que o erro foi o crime. Crime moral. Puxa vida. E com isso aí a gente apresenta o contraponto a isso. Um contrapoema do Augusto de Campos que diz Lula livre. Que é a nossa marca de fechamento do programa, um contrapoema do Augusto de Campos, que nos autorizou aqui a divulgar essa obra. Nosso poeta concretista aqui na política. Isso. Então, vocês vão ler? Oi? É um poema concreto, está na tela aqui, está em toda a tela aqui. É Lula livre, Paranaicos no Pinel. É vermelho e verde. Então tá. Tchau, pessoal. Tchau.